Sabe, há histórias que parecem grandes demais para serem contadas. Elas se entrelaçam com a nossa própria história, com as nossas memórias. A história da editora Abril é uma dessas. Para quem viveu o Brasil do século XX, o logo da Abril era mais do que uma marca. Era uma janela para o mundo. Era a revista que chegava toda semana na porta de casa. Era o gibi do Pato Donald que aprendemos a ler. Era a 4 rodas que o nosso pai colecionava na garagem. Era um império construído com papel e tinta, mas cujo poder ia muito além, moldando a maneira como gerações de brasileiros viam a si mesmos e o mundo ao redor. A Abril não era apenas uma editora. Era uma instituição. Pense nisso. Em uma época sem internet, sem redes sociais, sem a avalanche de informações que temos hoje. 20 de agosto de 2025, o que tínhamos? Tínhamos a Abril. Ela definia o que era notícia. Ela criava o que era legal, o que estava na moda. Suas publicações não apenas relatavam a realidade, elas ajudavam a construí-la. A Veja na mesa de centro da sala era um símbolo de status, de informação. Quase um atestado de que aquela família estava conectada com os rumos do país. Era um poder imenso, concentrado em um único endereço em São Paulo. Imagine a força disso. A capacidade de pautar o debate nacional, de influenciar eleições, de transformar um artista desconhecido em uma celebridade da noite para o dia. A Abril fazia isso toda semana. Era a grande curadora do Brasil. O que entrava nas páginas de suas revistas ganhava vida. O que ficava de fora, muitas vezes, simplesmente não existia para o grande público. Esse império, fundado por Victor Civita em 1950, começou pequeno, com uma revista do Pato Donald, e se transformou em um gigante que parecia indestrutível, um colosso da comunicação latino-americana. Mas como sabemos, impérios, por mais sólidos que pareçam, podem ruir. E a história da Abril é também uma história sobre mudança, sobre o tempo que não para, sobre a dificuldade de se adaptar a um mundo que se transforma em uma velocidade alucinante. A queda desse gigante nos ensina muito sobre negócios, sobre mídia e, principalmente, sobre a nossa própria relação com a informação. Hoje, vamos abrir as páginas dessa história fascinante e complexa. Vamos entender como esse império foi construído, como ele dominou e, finalmente, por que ele tropeçou. Que comece a nossa conversa. Tudo começa com uma visão e uma aposta. Victor Civita, um imigrante que chegou ao Brasil com um sonho na bagagem. Ele viu algo que ninguém mais via. Ele percebeu que havia um Brasil sedento por conteúdo, por informação de qualidade, por entretenimento, por coisas que o conectassem ao resto do mundo. A primeira aposta, quadrinhos da Disney, em 1950. Pareceu simples, mas foi genial. Ele trouxe a magia para as crianças brasileiras e criou uma base de leitores fiéis. Não vendia só revistas, criava hábito de leitura numa geração. O segredo não era um só. Primeiro, qualidade gráfica. Segundo, diversificação. Revistas para cada nicho e interesse. 4 rodas. Capricho. Cláudia. Exame. Em 1968 nasceu a Veja. Ambição. Ser a grande revista semanal do país. Inspirada na Time americana. A Veja como projeto de poder. Jornalismo agressivo e investigativo. Muitas vezes polêmico, tornou-se uma das publicações mais influentes. Assinar a Veja virou identificação da classe média e elite. A Abril passou a ser também força política e social. Tudo isso sustentado por uma máquina de distribuição e marketing. Campanhas de assinatura massivas, gráficas modernas e investimento em tecnologia formaram os melhores profissionais do mercado. Jornalistas, fotógrafos, designers. Era o lugar para estar, o centro do universo editorial. Ciclo virtuoso, qualidade, diversificação, distribuição, marketing. Transformou uma pequena editora em um império. Chega um momento em que o sucesso é tão grande que ele transborda. Ele deixa de ser apenas sobre vender revistas
e passa a ser sobre definir uma cultura. A Abril, em seu auge, nas décadas de 80 e 90, era exatamente isso. Ela era a bússola cultural e informativa do Brasil. O que a Veja publicava em sua capa na sexta-feira se tornava o assunto da mesa do bar no sábado e da reunião de trabalho na segunda. A revista tinha o poder de derrubar ministros, lançar candidatos, pautar a agenda política do país. Era uma influência que hoje, na era da informação pulverizada, é difícil até de imaginar. Essa influência não se limitava à política. A Abril ditava o comportamento. A revista Capricho ensinou gerações de adolescentes a se maquiar. A Capricho ensinou a se vestir. E como entender o primeiro beijo. A Playboy, com suas entrevistas longas e profundas, era um espaço para debates que não se encontravam em nenhum outro lugar. Ao mesmo tempo, redefinia padrões de beleza e desejo. A Cláudia falava diretamente com a mulher brasileira sobre carreira. Falava sobre família. E falava sobre empoderamento, muito antes de essa palavra entrar na moda. Cada revista era um universo, e juntas, elas formavam a galáxia que era o Brasil visto pelas lentes da Abril. A editora se tornou uma espécie de Ministério da Informação e Cultura não oficial. Trazia para o Brasil o que havia de mais moderno em design, fotografia e jornalismo. Suas reportagens especiais, com equipes enviadas para cobrir guerras ou para explorar os rincões da Amazônia, tinham uma qualidade cinematográfica. A Abril investia em grandes pautas, em reportagens que levavam meses para serem produzidas. Oferecia ao leitor um produto premium, algo que fazia com que a assinatura valesse cada centavo. Era a curadora definitiva do que era relevante. Esse poder gerava fascínio e também muitas críticas. A Abril era acusada de ser parcial e de ter uma agenda política. A Veja, em especial, colecionou desafetos ao longo de sua história. Mas isso apenas reforçava sua relevância. Ser amada por uns e odiada por outros é sinal de que você está no centro do debate. E a Abril não apenas estava no centro. Muitas vezes, ela era o próprio centro. Durante décadas, entender o Brasil passava, inevitavelmente, por ler o que a Abril publicava. Nenhum império dura para sempre. E o da Abril começou a sentir os tremores que antecedem o terremoto no início dos anos 2000. O que aconteceu? Não foi um único fator, mas uma tempestade perfeita. Erros internos, mudanças de mercado, uma revolução tecnológica que pegou o gigante de surpresa. O primeiro erro foi, talvez, a arrogância. Um sucesso tão duradouro gera a sensação de invencibilidade. Acreditava-se que o modelo que funcionou por 50 anos funcionaria para sempre. A Abril demorou a perceber que o mundo estava mudando sob seus pés. O mercado publicitário começou a se transformar. Antes, anunciar na Veja ou na Exame era a forma mais eficaz de atingir um público qualificado. Mas novas mídias começaram a surgir. A TV a cabo se popularizou. E então, veio a internet. O dinheiro da publicidade começou a migrar para outras plataformas. Ao mesmo tempo, a Abril fez investimentos arriscados fora de sua área principal, como na TVA, de TV por assinatura. Esses investimentos geraram dívidas enormes e sugaram recursos. E então, a internet explodiu. A revolução digital foi o golpe mais duro. A informação, que era o produto principal da Abril, tornou-se gratuita e instantânea. Por que esperar até sexta-feira para ler a análise da Veja, se você podia acompanhar tudo em tempo real? O papel da revista foi desafiado por algoritmos e redes sociais. O leitor passou a ser produtor e distribuidor de conteúdo. A lógica do negócio que sustentou a Abril por meio século desmoronou. A transição para o digital foi tardia e confusa. A empresa tentou replicar o papel no online, criando paywalls. Paywalls que poucos estavam dispostos a pagar. Num ambiente onde a cultura era do acesso livre. Gráficas gigantescas, redações enormes, distribuição complexa. Isso era pesado demais frente a startups ágeis e baratas. A dívida cresceu.
As receitas caíram e o gigante começou a cambalear. Demissões, fechamento de revistas, perda de relevância. O que restou do império? Hoje, 20 de agosto de 2025, a Abril ainda existe, mas é uma sombra do que já foi. Após um doloroso processo de recuperação judicial em 2018 e a venda para o empresário Fábio Carvalho, a empresa encolheu drasticamente. Muitas das revistas icônicas foram descontinuadas. Muitas foram licenciadas. O imponente prédio na Marginal Tietê, que um dia foi símbolo de poder, foi vendido. O que sobrou é uma operação muito mais enxuta, focada em algumas marcas fortes como Veja Quatro Rodas, e lutando para encontrar seu lugar num cenário de mídia novo e desafiador. A principal lição da história da Abril é um alerta contra a complacência. Ela nos ensina que nenhum modelo de negócio é eterno. A inovação não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. A Abril dominou a tecnologia de seu tempo, impressão em massa, distribuição física. Mas quando a internet surgiu, ela não conseguiu se reinventar a tempo. Apegou-se demais ao produto. A revista de papel, e não ao seu propósito maior, servir ao leitor com informação. Servir ao leitor com entretenimento independentemente da plataforma. É uma lição valiosa para qualquer empresa. O legado da Abril, no entanto, é inegável. Ela formou gerações de jornalistas e profissionais de comunicação. Estabeleceu um padrão de qualidade para o mercado editorial brasileiro. Suas revistas são um registro histórico para entender a sociedade, política, cultura do Brasil na segunda metade do século XX. As coleções de Veja Capricho. Realidade são hoje objetos de estudo, cápsulas do tempo de um país que não existe mais. No fim das contas, a saga da editora Abril é uma grande história humana. É sobre a visão de um fundador, a ambição de construir algo grande, o auge do poder e a dificuldade de lidar com a inevitabilidade da mudança. É um lembrete de que, no mundo dos negócios e da vida, a única constante é a transformação. O império de papel pode ter desmoronado, mas as histórias que ele contou e as lições que sua queda nos deixa permaí, é sobre elas que devemos refletir. Se essa história fez você refletir, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal, porque aqui nós continuamos a contar histórias que o tempo insiste em apagar. E a história do império da editora Abril é uma lembrança sombria de que toda glória é passageira